Está valendo, senhoras e senhores, mais uma edição do 45 minutos, que não serão 45 minutos, porque hoje é só um drop. Não temos muita coisa para falar, né? Tem mais coisa para chorar. Esses caras têm mais que chorar. Eu não, eu tô tranquilo porque o meu Cuiabá tá em primeiro na Série B, tá tranquilaço. Então eu não tenho que... Só vou assistir, tô na arquibancada aqui, ó. A choradeira é livre pros senhores aí, tá certo? Nossos parceiros aqui sempre. Lembrando que é o seguinte, hein, meu? Vai lá no YouTube. Eu sei que você já clicou, que você já curtiu, que você já é nosso parceiro, mas manda, pede pra galera lá, tua cunhada, tua sogra. Vai lá, programa 45 minutos no YouTube. Programa 45 minutos. Certo? Clica lá, se inscreve, ativa lá as notificações, porque a gente sempre posta alguma coisinha, sempre tem alguma coisinha aí no meio da rodada aí, tá? Uns dropzinhos no meio da rodada. E no Instagram, arroba programa 45 minutos. No Instagram, arroba programa 45 minutos, certo? Pega aqueles seus piores inimigos e manda pra ele nosso programa, porque ninguém merece. Não é nada, para de graça. Um programa elogiado pra caramba. Não é igual essas porcariadas que você tem aí, rapaz. Ô, Léo, tá parecendo o Diniz e o Coelho. Ninguém joga nada, mas foi o melhor primeiro tempo. Não perdemos o segundo tempo. Aí, ó. Foi o melhor primeiro tempo da história do Corinthians. Meu Deus do céu. Senhoras e senhores... Só não vou chamar o Bino de Diniz, porque eu tenho muita consideração. Não. Posso fazer o nosso merchan, por favor? Eu já não tenho tanto assim, então... Eu já sai de cartão amarelo logo de entrada aqui. Logo de arrancada já toma amarelo, velho. Seguimos aqui os nossos oferecimentos a Delicatas Baby. Aqui você encontra os produtos mais lindos e de qualidade para o seu bebê e envio para todo o Brasil, hein? Nem se preocupe em sair de casa. Vai lá no Instagram, @delicatas.baby, Delicatas com K, certo? Loja Timão Minha Vida, representante oficial da loja Shop Timão. Produtos 100% originais. Não, 100% oficiais. Não tem nada de Jack Sparrow aqui não, hein, meu? Vai lá. No Instagram, @loja Timão, sem acento, Timal, Minha Vida, @loja Timão, Minha Vida. O RC, Equilíbrio Energético, produtos esotéricos, equilíbrio energético. Para vocês dois, eu indicaria vocês ir fazer equilíbrio lá, né? Mas beleza, depois vocês acessam lá no Instagram, @RC Equilíbrio Energético, RC Equilíbrio Energético, e dá uma espantada na surucubaca que vocês estão aí, viu? E a Shelby Garage, para você que é apaixonado por futebol... é apaixonado também pelo seu veículo, certo? Então, vai lá no Instagram, @Shelby Garage, Shelby é com SHY, Shelby Garage, _, @Shelby Garage, _ vai lá que você tem bastante coisa legal e ainda temos cupons de promoção. Daqui a pouco a gente fala sobre isso daí. Ainda tem alguns cuponzinhos aqui que a produção separou para a gente, apesar deste programa ser um Drops, então... atenção. Por tempo determinado. O cupom é por tempo determinado. Exatamente. Senhoras e senhores, fiquem espertos, porque hoje o cartão vai subir mais cedo, tá? Tá, né? Então tá certo. Pela nossa ponta direita, como sempre, carregando o alvinegro, que, meu Deus do céu, velho, que tá aquilo, rapaz? Ainda bem que eu torço pro Cuiabá. Vini! Pode começar a chorar, mas vamos lá. Beleza? Senhoras e senhores, Vini na área. A vontade é de chorar mesmo. É de chorar. A vontade é essa daí. Você não está sozinho, porque pela nossa ponta esquerda, defendendo o tricolaço do Morumbi. Ele, desculpa, Léo Narigas, por favor. E aí, senhores, queria desejar boa noite para vocês, boa noite para quem está nos assistindo e principalmente uma grande boa noite para o meu querido Fernando Diniz. Exato. Senhores, eu não sei se foi a pressa para gravar um programa fora do nosso dia convencional, mas eu notei que os senhores estão com as camisas ao contrário. Protesto. É protesto isso aí? Lá no estádio, os caras faziam assim, né? Quando podia levar faixa, bandeira, esses negócios, né? Virava a faixa de ponta cabeça. Virava de ponta cabeça, né? Então, aqui em sinal de protesto, Diniz, isso daqui é para você, Raí, Leco, tá? Então, de ponta cabeça, vocês não merecem o São Paulo Futebol Clube. E eu acho que posso até falar que o Vinícius
pensa igualzinho referente ao Corinthians. Esses caras que comandam os dois clubes hoje, parte diretiva, parte esportiva, e alguns jogadores não merecem vestir essas duas camisas. Então vamos lá, Léo. Então vamos, choro é livre, vamos começar pelas suas lágrimas aí. Enfim, a gente tem que comentar. Eu não queria falar sobre esse assunto, é meio sensível para você, mas vamos lá. River e São Paulo, quer contar o que aconteceu? River contra o River. Piadinha, né, manjada, Nossa, mas não. Já posso ir embora? Já. Pior que essa minha piada, só o futebol apresentado pelo time do digníssimo. Ficou ali, hein? Amado Fernando Diniz. Não, cara. O São Paulo, para quem não sabe, para quem tá chegando agora, ele foi eliminado agora na fase. Já tinha sido eliminado antes, né? Já acabou de ser eliminado no River agora, no meio da semana, enfim. Segue. Então, para falar que a única coisa pior que o jogo do São Paulo hoje é o jogo do Corinthians. Né? Então... Vai começar a provocação. Eu não sei que ponto é tão pior. Mas assim, não sei. A gente vai brigar aqui para ver quem é o pior. Vamos ver quem é o pior. Não sei. Ali na década de 90, né, até 2000, a gente brigava para ver quem era o melhor. Hoje em dia a gente briga para ver quem é o pior. Que fase, hein? E é isso, cara. Teve um São Paulo e River Plate. O River, como eu falei, quando teve o sorteio e o River caiu na chave do São Paulo, os próprios jornais argentinos e o próprio River falou, poxa, a gente vai pegar o São Paulo de novo, a gente não consegue ganhar do São Paulo, o São Paulo tem camisa na Libertadores, o River só esqueceu de olhar o São Paulo de 2012 para cá, né? Com exceção aí de uma ou duas temporadas que o São Paulo conseguiu desenvolver um bom futebol, o resto é uma vergonha atrás da outra, e não foi diferente nessa Libertadores. Então, já era esperado, você já esperava por isso? Assim, quando teve o sorteio, eu lembro de conversar com alguns amigos meus e o pessoal falou assim, vai pegar River e LDU. Eu falei assim, gente, quem tem que temer o São Paulo é o River e a LDU, e não o contrário. E eu estava completamente errado, né, cara? O São Paulo hoje, eu já tenho pensado isso há muito tempo, cheguei até a conversar com vocês a respeito. O São Paulo não é mais um time de Libertadores, o São Paulo não é mais um time para ficar entre os 6, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um clube do nível do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, não chega ainda a estar ao nível do Cruzeiro, mas, por exemplo, hoje o São Paulo não é nem mais rival de Corinthians e Palmeiras e Santos. O São Paulo não é mais, a instituição São Paulo Futebol Clube não tem mais esse nível. E o São Paulo hoje não é mais um time de Libertadores, o São Paulo hoje é um time de Sul-Americana, que é o que sobrou. E estou para te falar até que eu assisti também a LDU e Binacional. Não me surpreenderia se no jogo aqui do Morumbi, na semana que vem, o São Paulo sofresse para ganhar ou empatar com o Binacional e acabasse nem se classificando para a Sul-Americana. Eu realmente hoje eu não duvido mais. Eu realmente não duvido mais. O que se viu no São Paulo e River foi... Eu tenho computado, né? Assim, esse daqui foi o pior jogo que eu vi, esse daqui foi o pior jogo que eu vi. E está acumulando os piores jogos que eu vi do São Paulo. E assim como foi contra a LDU, e o seu Fernando Diniz saiu falando, no segundo tempo nós ganhamos de 2-1. Ontem ele falou que o São Paulo jogou de igual para igual. Só que o que acontece? Quem assistiu, por exemplo, a última Copa do Mundo, eu gosto muito de fazer essas comparações, quem assistiu a última Copa do Mundo viu um Brasil e Bélgica, em que muita gente pega os melhores momentos do Brasil e Bélgica hoje e fala assim, nossa, porque o time do Tite, porque o time do Tite massacrou a Bélgica. Amigo, a Bélgica, depois que fez 2-0, a Bélgica só controlou o jogo. Se você pegar os melhores momentos... se você pegar os melhores momentos do São Paulo ontem, você vai ver que no segundo tempo, o Trellis perdeu um gol incrível, o melhor momento não significa nada. Então, Brasil e Bélgica, o Brasil só conseguiu fazer alguma coisa depois que a Bélgica andou para o Brasil, depois que a Bélgica passeou contra o Brasil, depois que a Bélgica humilhou o Brasil, e aí os caras da Bélgica tiraram o pé porque estava 2-0, os caras só controlaram o jogo, o goleiro fez uma defesa aqui, uma outra ali, acontece, mas a Bélgica mandou. Então, o cara que fala assim, mas o Brasil massacrou a Bélgica, amigo, vai assistir vôlei, porque você não entende de futebol. É basicamente isso. E ontem, e aí o Diniz, fazendo um paralelo, é a mesma coisa. Por que o São Paulo e River
Por que São Paulo LDU foi equilibrado no segundo tempo? Aí o São Paulo ganhou 2-1. Cara, a LDU tirou o pé. A LDU se poupou para não cansar o jogador. E isso é o que tem de mais humilhante para um time de futebol. É quando o seu adversário olha para você e fala assim, puta, meu, você é tão fraco que eu não vou te humilhar, eu vou tirar o pé. O River ontem, o River fez 2-1, com o pé nas costas no primeiro tempo. O gol do São Paulo foi... o São Paulo não mereceu fazer o gol. E o River tirou o pé depois que fez 2-1, porque o River está vindo de 6 meses sem jogar, o River fez a 4ª partida depois da pandemia. E o sobra, River, né, cara? River descansou. O River descansou. Eu mandei um vídeo para o Vinícius hoje, aliás, eu mandei 2, mandei um do São Paulo e um do Corinthians, para a gente realmente entender como esses 2 clubes hoje eles se parecem, não só na parte administrativa, que é um caos, com 2 presidentes totalmente fora da realidade do que acontece, como principalmente quem comanda o clube ali dentro de campo também não tem noção do que está acontecendo. Tá, mas agora é o seguinte, o Diniz cai ou não cai? Você acha que cai ou não cai? A diretoria vai ficar passando um pano para ele até quando? Cara, não dá para esperar mais nada do Diniz, assim. Eu não sei o que o Raí, o Leco, o que acontece ali internamente para segurar o Diniz. Não dá para entender, porque o São Paulo é um time totalmente sem padrão de jogo. Então, os meias do São Paulo se desgastam de uma maneira absurda durante o jogo, porque os caras têm que bater tiro de meta e aparecer na área para cabecear e tal. Ontem, assistindo ao jogo, eu cheguei numa conclusão que, assim, não adianta mais criticar jogador. Eu vim aqui e reclamei bastante do Reinaldo, todo mundo sabe que eu não sou fã do Reinaldo, mas eu realmente ponderei bastante se a culpa é do jogador ou se esse esquema que é utilizado pelo Diniz não maltrata tanto os caras que os caras não conseguem desenvolver. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo do Tietê. O Tietê não era um mau jogador até chegar no São Paulo. Não era. E o Tietê hoje ele não acerta nada. Não era, cara. Não era. Esse jogador que não acerta sempre foi, cara. Então, assim, eu não vou mais criticar jogador aqui, não vou criticar Daniel Alves, não vou criticar Reinaldo, porque enquanto o Diniz for técnico, acho que esses caras não vão conseguir apresentar mais nada. E aí, assim, Raí. Cara, o que eu posso falar pro Raí? Raí, cara, você tá queimando a sua história no São Paulo de besteira. De besteira. O Lugano já se afastou, eu não sei se vocês chegam a acompanhar, mas o Lugano tem um cargo institucional ali no São Paulo, né? Ele representa o São Paulo fora do país. E o Lugano se afastou porque ele já não concorda mais na permanência do Diniz. E pelo que eu vejo, ele não concorda com nada que está acontecendo mais ali no São Paulo. E o Raí, cara, dia após dia, ele se queima com a torcida. O pessoal mais jovem que não tem essa idolatria que o pessoal da minha geração tem pelo Raí, não tem paciência mais e não consegue mais aturar o Raí. Então, eu acho hoje que o São Paulo não manda o Diniz embora porque o São Paulo não tem dinheiro em caixa para... Eu não sei nem se a multa do Diniz é alta ou não, acho que não é. Mas o São Paulo não tem dinheiro em caixa para contratar um técnico. O São Paulo não conseguiria, por exemplo, pagar um Vanderlei Luxemburgo, e eu nem queria o Luxemburgo no São Paulo, que fique claro, mas o São Paulo não conseguiria pagar o Dunga. Mas essa é a questão, cara. Eu acho que lá como cá é basicamente a mesma coisa. Tudo bem, cara. Você manda o Thiago Nunes embora, deixa o Coelho lá de tampão, e aí mas você traz quem, cara? É a mesma coisa no São Paulo, tudo bem. Você vai tirar o Diniz, ok? E você vai colocar quem, cara? O pessoal até chegou... É a pergunta de sempre, cara. É a mesma pergunta de sempre. Até que chegou a falar assim, tem que trazer o Aguirre. O Aguirre até soltou uma nota aí falando que tá querendo... O Aguirre tá lá na Arábia, lá, ganhando uma grana. Ele falou que ele tá querendo voltar pro Brasil. Mas, por exemplo, você vai trazer o Aguirre, né, tá todo mundo sabendo que o próximo técnico de São Paulo aí no começo do ano vai ser o Rogério Ceni, que os 2 candidatos à presidência do São Paulo já entraram em contato com ele. Você acha que o Aguirre vai aceitar ficar até dezembro? E outra, nem é honesto com o cara também. E o São Paulo hoje não tem o Coelho e não tem o Milton Cruz. O Milton Cruz era esse cara que assumia a bronca e levava o time até o final do ano. Sim. Então, assim, o que dá para fazer hoje? Ficar com o Diniz? Acho que se ficar com o Diniz, vai levando o Campeonato Brasileiro aí, vai acabar o Campeonato Brasileiro entre 7º e 10º colocado. Pelo futebol apresentado, a chance de cair, ela existe. Eu não excluo São Paulo da chance de ser rebaixado pelo futebol apresentado, eu já falei isso para vocês. É que no Campeonato Brasileiro tem muito time pior. Eu acho, por exemplo, que o Corinthians joga pior que o São Paulo ainda. Né? O Corinthians joga pior que todos. O Corinthians, cara... vai lá. Não, mas assim,
Um ano de trabalho do Fernando Diniz, cara, e você não vê nada. Você vê um time, ele conseguiu desmontar a defesa, o goleiro, que foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, o cara tá totalmente inseguro, se bem que acabou salvando o time ontem. Ele tá destruindo os melhores jogadores. Ele tá destruindo os melhores jogadores do time. Então, e assim, eu não sei, eu não entendo também como que o Diniz consegue chegar para trabalhar no São Paulo hoje. Depois do que aconteceu contra o River, eu me pergunto se eu conseguiria chegar lá para trabalhar e falar assim, não, eu ia pegar e falar assim, gente, não está funcionando, obrigado, estou indo embora. Mas a gente não consegue entender o que passa na cabeça dele, né? Ele fica com aquela cara de tonto dele lá, que ele tem cara de bobo, né? Além de tudo, ele tem cara de bobo. E eu peguei bronca do Fernando Diniz, cara. Eu tô pegando ódio. Sabe o que é sentir ódio por alguém? Eu tô pegando ódio do Fernando Diniz, cara. Tô colocando o Diniz perto de políticos que eu detesto, por exemplo. Então, Fernando Diniz, pelo amor de Deus, ele vai embora. Tá. Você, falando aí né, tocou no assunto técnico, dirigente, etc e tal, e tem o Ceni agora, né, tem a Copa do Brasil que Fortaleza pega o São Paulo, né, recebe o São Paulo, e tem esse episódio do Ceni aí, vai vir vingança aí contra o Leco, tem alguma coisa aí? Cara, eu tô pra te falar que depois de São Paulo e Tigre, em 2012, macumba de Argentina é mais forte que macumba brasileira. Porque de lá olha cá, que a minha tá aí desde 2012. Tudo que pode acontecer com o São Paulo acontece, cara. É perder para Mirassol com um jogador de Uber, é perder pro Tadieres, é ser humilhado pelo River e cair na primeira fase da Libertadores. E aí, para ajudar, né? O São Paulino ele não tem um dia de paz na vida, né? No sorteio hoje da Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentar justo quem? Fortaleza do Rogério Ceni. Aí eu vi algumas pessoas falando assim, não, eu prefiro enfrentar o Fortaleza do que pegar um clássico contra o Corinthians, do que enfrentar o Palmeiras, do que enfrentar o Flamengo. Não. Mas se ventila-se essa ideia do Ceni talvez voltar pro São Paulo lá na virada aí do mandato, será que não vai puxar o freio, não? Cara, pelo contrário. Será? O Ceni, depois que ele saiu, depois que ele foi escorraçado pelo Leco, primeiro que assim, né, o Ceni quando foi contratado, algumas pessoas sabem, porque tem gente que fala assim, o Ceni foi o primeiro técnico que o Leco contratou. Não, o Ceni foi contratado antes do Leco assumir como temporário, depois o Leco ganhou a eleição. Então o Ceni foi sim o primeiro técnico demitido pelo Leco. Engraçado que tiveram muito menos paciência com o Ceni do que o Leco teve menos paciência com o Ceni do que tem com o nosso queridíssimo Fernando Diniz. E aí assim, cara, de lá para cá foram diversas vezes em que o Ceni alfinetou o Leco, inclusive ele teve uma frase que ele falou que os velhos também podem ser mau caráter e tal, ele pegou bem pesado, e ele falou, e ele falou que não iria mais pisar no Morumbi como técnico do São Paulo, ou algum cargo no São Paulo, enquanto o Leco estivesse lá. E eu acho que ele vai vir, cara, babando para ganhar esse jogo. Ele vai querer destroçar o São Paulo. Essa que é a verdade. Ele vai querer destroçar o São Paulo. E eu tô para te falar, cara, que ele vai fazer de tudo para humilhar o São Paulo. E não no futebol do Fortaleza, cara, tem grande chance. Né? E assim, o torcedor São Paulino precisa entender que se o Rogério fizer isso, ele não está fazendo contra você, torcedor São Paulino, eu ou a instituição. É direcionado. É direcionado para esse covarde que é presidente do São Paulo hoje. Não é nem isso, cara. Ele não está fazendo contra ninguém, ele está fazendo a favor do trabalho dele. Ele é técnico do Fortaleza. Depende do clube dele, acabou. É óbvio. Mas assim, não tem nada a ver com a outra. É que assim, se você conversa com São Paulinos hoje, o pessoal fala assim, não, onde já se viu, o Ceni não pode fazer isso. Ele só pode como ele deve. É a posição dele. Então, assim, e aí, para finalizar, eu vou falar para vocês uma coisa aqui, que eu não vou ficar triste se o Ceni humilhar o São Paulo, não, cara. Ou não. Eu não vou torcer, óbvio, contra o São Paulo, mas eu vou te falar que se o São Paulo perder uns 3 ou 4 do Fortaleza, eu não vou ficar triste, não, cara. Humilhação eu já passei mesmo, cara. Perder pro Ceni não vai ser humilhação nenhuma. Eu quero mais é que se exploda o... Eu só estou esperando acabar o ano e o São Paulo fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. É a única coisa que eu espero do São Paulo esse ano. E acabar logo esse mandato de o São Paulo tem o Curitiba pela frente, né? Curitiba, domingo, fora de casa. Um jogo em
E não dá para saber o que esperar do São Paulo, cara. Eu espero ou mais um empate fora de casa, porque o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa, ou mais uma derrota. Não dá para esperar nada mais do São Paulo, não. Faz 45 pontos, que se livrou do rebaixamento esse ano, para mim tá ótimo. Não, quanto ao jogo, tudo bem, mas assim, o São Paulo, você acha que você tem esperança de pegar a Libertadores? Tem chance de chegar lá junto dos caras? Se chegar, para mim é um milagre. Eu não acredito. Eu acho que o São Paulo, pela pontuação que fez até agora, para cair vai ter que fazer muito esforço. O Diniz está fazendo esse esforço, né? Então, o Diniz está fazendo um esforço grande para o São Paulo ser humilhado mais uma vez. Mas para cair, em termos de pontuação, eu acho difícil, mas tenho medo. Mas eu acho que o São Paulo vai ficar em entre 17º e 10º colocado. Acho que se pegar a Libertadores, vai pegar aquela vaga, porque hoje Libertadores até a gente joga, mas eu acho que o São Paulo briga mais para não cair do que para pegar a Libertadores. Ok. É hora, então, agora do choro alvinegro. Vini, Cara, você quer começar? Você quer começar lamentando o que exatamente? não, na verdade eu vou começar ao contrário, cara. Eu vou começar parabenizando. Ô, louco! Como? Quem? As meninas, cara. Respeito às minas. O time feminino do Corinthians é o líder do campeonato feminino, com 33, eu tô olhando aqui a tabela, com 33 pontos. Show de bola. 12 jogos, 11 vitórias e uma derrota. Então, cara, Gerada mandando bem pra caramba, hein, velho? Então, essas meninas são incríveis, cara. O que elas têm feito no futebol do Corinthians, cara, é literalmente histórico. Ano passado foi uma coisa incrível, cara, o que elas fizeram. Recordes atrás de recordes, título brasileiro, título da Libertadores, foi... Perdeu uma invencibilidade gigante pro São Paulo até. Mais de 40 jogos. 40 e poucos jogos, cara. Foi recorde mundial. Era recorde mundial. Eu não sei, eu não acompanho, mas assim, a parte... É uma diretoria separada? Como é que é? Tem uma diretoria de futebol? Não, tem uma gerência de futebol separada. Tá. É separado. Certo. Mas é claro, o presidente é um só, é o Andrés, mas existe uma diretoria de futebol separada, lógico. Eu perguntei porque assim, não falando, né, de repente, a galera que cuida do masculino dá mais ênfase ao masculino por conta de televisão, essas coisas, etc e tal. Falando mais por causa de repente, quem é que tá na área técnica lá, que assim, eu não sei, né, a galera que tá cuidando é uma galera que assim, é boa nisso, tem um histórico bom com isso. Sim, cara. O técnico já tá lá há uns bons anos, assim. Então. Ele vem fazendo um trabalho incrível com as meninas, cara. O respaldo que assim, né, cara, é muito bom. O futebol feminino aqui no Brasil, ele beira o amadorismo. Então, elas jogam muito como se jogava antigamente, cara, porque a maioria gosta de estar ali, porque por dinheiro, cara, se ganha tão pouco que muitas vezes não compensa. Melhorou muito, né? Então, melhorou muito, ainda mas não tem nem comparação. Infelizmente, não tem nem comparação. Então, não tem chuteirinha colorida, cabelinho tal, que hoje em dia, fone de ouvido desse tamanho para não falar com a imprensa, elas estão buscando espaço, cara. E assim, sinceridade, torcedor de São Paulo, torcedor do Corinthians, começa a valorizar mais o jogo delas e esquece esse bando de pé rapado. Não, mas, cara, eu posso falar pela torcida do Corinthians, assim, a torcida do Corinthians apoia as meninas muito, cara. Muito. Isso aí eu vejo. Ano passado teve arena lotada para ver as meninas, teve treino, cara. Não, cheio de faixa. Você vai no Instagram oficial, tal, nos canais oficiais, tem lá Respeita as Minas. Tem. Os caras apoiam pra caramba. Eu vejo bastante apoio com relação a isso. Tem. E assim, cara, as meninas têm feito um baita trabalho lá, assim, incrível, assim, né? Só temos que parabenizar. Eu tenho certeza, por exemplo, que se elas estivessem em campo ontem contra aquele Atlético Goianiense, elas teriam honrado infinitamente mais a camisa do que aqueles pé rapado lá fizeram, cara. Isso eu não tenho dúvida. Então, assim, eu queria começar com essa notícia boa, que as meninas estão representando muito. Então vamos puxar a sardinha aí pro jogo. Assim, o Corinthians pegou o Atlético Goianiense em casa e empatou em 0-0. Não, errado. O Corinthians ganhou de 0-0. Ganhou de 0-0? Ganhou de 0-0.
assim, ó, o Corinthians, ele ainda tem, na verdade, mas ele tinha uma supremacia absurda na arena, entre vitórias e derrotas, principalmente. Esse time tá pondo tudo a perder, literalmente tá pondo tudo a perder, né? Assim, o Corinthians é um time hoje que quem vier na Neoquímica Arena vai mandar no jogo. Não, e com todo respeito, não. São Paulo não consegue, não. Com todo respeito à torcida do Atlético Goianiense, cara, o Atlético Goianiense não pode entrar na Arena Neoquímica e mandar no Corinthians. Aliás, assim, em tese, nenhum time deveria entrar na Arena e mandar no jogo, cara. Não deveria acontecer. Claro que os times grandes, né, é diferente. Mas quando você vai olhar para esses times pequenos, esses times menores, cara, chega a ser uma afronta, é um absurdo, cara. Todos os times jogam mais que o Corinthians, todos. Então, o Corinthians só jogou um pouco melhor que o Curitiba. Isso porque o Curitiba jogou um bom tempo do jogo com um a menos, desculpa. Entendeu? Assim, e jogou um pouco melhor em alguns momentos do jogo contra o Bahia. Mas, de resto, o Corinthians é pior em todos os jogos. O Vini e Léo também. Por conta da pandemia, como não tem público, esse lance de jogar em casa ou fora tá fazendo alguma diferença? Que nem você falou, pô, tem a obrigação de ganhar em casa. A torcida não faz uma baita de uma diferença? Que a gente já comentou isso? Porra, eu acho que assim, eu acho que para um time como o Atlético Goianiense, por exemplo, para eles não jogam um estádio lotado lá. Mas se você pegar o Campeonato Brasileiro como um todo, cara, qual a vantagem do Fortaleza? O Fortaleza lota todo jogo a torcida lá. Então, mesmo os times teoricamente menores, levam muito público ao estádio. Curitiba leva muita gente, o Goiás acaba levando muita gente. Então, tá todo mundo sofrendo com isso. E por exemplo, eu acho que o que pesa, por exemplo, para o São Paulo e para o Corinthians, o São Paulo, pelo menos dentro de casa, está fazendo um pouco mais a lição do que o Corinthians. Mas essa questão da torcida na arena, cara, ela pesa demais, porque esse ano, apesar de todos os clubes sentirem a ausência da torcida, eu acho que alguns clubes como o Flamengo, o Corinthians, o próprio Fortaleza, sem a torcida ali, eles sofrem mais sim. Ô Vini, eu só fiz o advogado do diabo, tá? Porque assim, a torcida do Corinthians, enfim, as torcidas dos maiores clubes aqui de São Paulo, né, enfim, do Brasil também, fazem a diferença. Mas a torcida do Corinthians é conhecida como o 12º, não tem jeito. Então, sem a torcida, sim, cara, mas é que assim, futebol medíocre. A torcida poderia ajudar. E aí eu até vou arriscar um palpite aqui. Poderia até encobrir sei lá, o péssimo futebol que o elenco está apresentando, ou não? Não, cara, eu penso que não, porque você, assim, na minha visão, obviamente, falar uma parada dessa seria tirar muita responsabilidade das costas dos jogadores e querer transferir muita responsabilidade para as costas da torcida, cara, sabe? A torcida apoia, tal, não sei o quê, mas quem ganha o jogo, cara, são os caras lá dentro, são os 11 em campo. Eu não concordo não, cara. O São Paulo não caiu alguns anos atrás aí, porque a torcida colocou 60 mil em todo jogo lá, cara. Não, mas apoia, cara, mas quem tá dentro de campo, você pode colocar, se você colocar 11 Romeiros em campo, cara, você pode juntar a torcida do Corinthians e do Flamengo junto. Não vai rolar. Eu acho que se você pegar, por exemplo, aquele time do Carille, eu tô pra te falar que 50% era a torcida que ganhava o jogo ali, cara. Eu acho que para alguns clubes pesa mais, sim, cara. E jogar na arena sem a torcida, por exemplo, esse daqui é a grande chance do São Paulo ganhar o jogo na arena esse ano, muito porque não tem torcida. E outra coisa, cara, a torcida é reflexo do time. A torcida apoiava o time do Carille porque ficou um turno inteiro sem perder nenhum jogo. Foi líder invicto do primeiro turno. Então, assim, cara, enquanto o time tá ganhando, mesmo a torcida do Corinthians é uma. Agora, se você pega uns pé rapado que nem estão lá agora, é outro comportamento, cara. Aliás, pode ser até pior em alguns momentos você ter a torcida lá dentro. Porque, assim, desculpa, cara, não acho que a torcida estivesse lá dentro aplaudindo o que aqueles caras fizeram ontem. Não estaria. Não estaria. É verdade, poderia jogar contra. Assim, tem que relativizar. E assim, transferir
muita responsabilidade para a torcida e tirar muita responsabilidade dos jogadores. Assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. A torcida apoia o que o time faz em campo. Se o time não faz nada em campo, a torcida, cara, não vai empurrar como ela empurraria o time de 98, o time de 99, 2000 no Mundial, que foi aquela coisa maravilhosa lá no Maracanã e tal. Então, assim, eu relativizo isso aí, cara. Agora, acho que não preciso falar do jogo em si, né? Já falei um pouco aqui, o Atlético Goianiense mandou no jogo, principalmente no primeiro tempo. Foi um absurdo que o Atlético Goianiense fez com o Corinthians no primeiro tempo. O Cássio salvou uma bola sensacional no primeiro tempo, em que ele sai e abafa o atacante. No segundo tempo, o Corinthians melhora um pouquinho, mas ainda assim joga pior que o Atlético Goianiense. Teve o lance do Avelar, né, em cima da linha. O Avelar tira uma bola de cima da linha, em cima da linha. E gozado que esse lance foi o lance que eu comentei quando estava falando de São Paulo, que eu mandei o vídeo do São Paulo e do Corinthians para o Vinícius, para ver como os times eram mal treinados. A gente sempre fala de saída de bola, né? Ontem, de novo, o São Paulo com aquela saída de bola horrorosa lá e tal, mas era o Atlético Goianiense, o que fez? O Corinthians deixou o jogo para marcar os caras, e aí sim o goleiro não quebrou a bola para ataque, porque você não tinha ninguém marcando a saída de bola. Isso é uma saída de bola ali no chão inteligente. E aí, esse lance é engraçado que assim, o Corinthians não pressionou a saída de bola, ficou só o jogo, então o Atlético Goianiense saiu jogando tranquilo. Aí tinha o meio de campo do Corinthians, tinham 2 caras para marcar um, então ficou sobrando o jogador do Atlético Goianiense. Na hora que o Atlético Goianiense chegou na área do Corinthians, tinha 3 caras do Atlético Goianiense dentro da área, com 2 defensores do Corinthians marcando, e os jogadores do Corinthians olhando. Então, para você ver que tanto o São Paulo como o Corinthians, eles têm algo muito em comum, que eles são extremamente mal treinados. O Jô perdeu um gol incrível, que ele chuta em cima do Jean. Para mim, placar moral 3-1 para o Atlético Goianiense. Por isso que eu falei que ganhou de 0-0, o Corinthians ganhou de 0-0. E assim, cara, o jogo é isso, mas assim, os absurdos começam mesmo quando a gente vê as entrevistas coletivas, né, cara? Que assim, eu tenho pego um ranço de entrevista coletiva, principalmente de treinador, cara. Que assim, eles gostam mesmo de chamar a gente de otário, cara. Eu acho que talvez que a gente seja muito otário mesmo. Muito otário. O Coelho ontem, cara, ele falou que o Corinthians fez um bom segundo tempo. Não é possível que, de fato, ele tenha... Não é possível que ele chegou na casa dele, tomou um banho, deitou e falou assim, porra, nós jogamos um puta de um segundo tempo. Não é possível que ele tenha pensado isso. Eu duvido que ele tenha pensado isso. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Ele não pode se enganar tanto como pessoa como ele quis enganar a torcida, a imprensa, os jogadores dele. Não é possível. Eu não posso admitir. Mas de repente ele não tá fazendo isso para proteger o elenco? Então, para proteger o emprego, né, Fabiano? Para proteger, é mais isso. Mas assim, cara, sabe qual que é o lance, cara? É assim, ó. E só para ficar nesses dois, porque a gente pode falar de milhares de treinadores aí Brasil afora. Mas assim, eu quero uma pergunta daqui a pouco. O Thiago... Hã? Não, falando em técnico, eu vou perguntar um negócio já. Manda aí. O Thiago Nunes, cara, ele cansou de proteger os jogadores dele nas entrevistas coletivas. E deu no que deu. Não aconteceu nada. O Coelho tá indo pro mesmo caminho. Entendeu? Então assim, faz alguma coisa diferente, cara. Se o outro se lascou por causa disso, e já que é pra eu me lascar também, então eu vou sair distribuindo porrada, mano. Pra ver o que acontece. Porque senão vai ser mais do mesmo, ainda mais ele o Coelho não pode achar, sinceramente, ele não pode achar que ele vai ficar lá. Ele não vai ficar. O Andrés não vai deixar ele lá como técnico principal. O Mário Gobi, o Paulo Garcia, se ganharem, não vão deixar o Coelho como técnico principal. Então, amigão, põe pra ferrar, pra não falar outra coisa. Aperta o F e vai embora. Aperta o F e vai embora, faz alguma coisa diferente. Entendeu? Essa mesmice é que me mata hoje no futebol. Bom, faz 4 jogos, né? Ontem foi o 4º jogo dele, faz 4 jogos que ele repete insistentemente nas coletivas que o time, que ele tem que passar confiança pros jogadores. Cara, pera lá.
A cara de confiança do Luan é ótimo. O Corinthians não precisa de confiança, cara. Não precisa de confiança. O que o Corinthians precisa é que todos aqueles caras vão embora do Corinthians. É isso que o Corinthians precisa. Que todos peguem, todos. Cássio, Fagner, Gil. Já representou. Agradeço pelos serviços prestados. Vão embora. Chega. Vamos fazer panela em outro clube. Chega, já deu. Mas chega. Eu achei que eu assim, tava bravo, velho. Coelho, você quer confiança, meu filho? Você quer confiança? Faz o seguinte. Contrata 11 escritores de livro de autoajuda e põe em campo, amigão. Eita! Ai. E vê o que acontece. Larga uma bola lá para 11 escritores de autoajuda e vê o que acontece. O que não vai faltar vai ser confiança. Cara, eu posso te dizer que tudo isso daí, se você tirar o nome Coelho e tirar Corinthians e substituir por Diniz e São Paulo, é a mesma coisa. Olha, cara, final de semana, nesse final de semana, nós vamos entrar na 13ª rodada. Isso quer dizer que nós estamos entrando no primeiro terço de campeonato, certo? Bom, o Corinthians tem 13 pontos. 13 vezes 3 são 39 pontos. O que acontece? Cai. Tem que bater 45. Cai. Então, assim, não dá para levar essa toada suave que esses jogadores estão querendo, não. Alguma coisa precisa acontecer lá. Alguma coisa precisa acontecer. Nessa levada suave que eles estão lá de roda de bobinho para treinamento, ficar fazendo lá jogo da velha humano, isso daí é muito bacana. Para eles, para o clube e para a torcida, eu quero que eles se lasquem. Chega daquela porra de bobinho, fica lá contando de 1 a 30, que eu não sei para que serve contar de 1 a 30, que eu nunca entendi aquela porra lá, entendeu? Então assim, chega daquilo ali, chega. Não dá mais. Rapaz. Outra coisa. Eles estão contando de 1 a 30, eles vão conseguir aprender até 45, que é o número de pontos para não cair, velho. Deve ser, só que nem contar até 45 eles estão conseguindo, então vai cair. Só chega vai cair. Outra coisa, se quiser ficar lá com o eguinho inflado e jogar a Copa do Brasil junto com o brasileiro, vai ser lascado. Quantas fórmulas aqui eu já não somei de rebaixamento? Eu já dei pontuação, eu já dei desculpinha, eu já dei que se quiser jogar com esse elenco, não, desculpa, cara, assim, desculpa a palavra elenco, né? E aí, cara, você sabe o que vai acontecer, cara? Porque assim, o André Sanches, em 2007, quando ele assumiu o Corinthians, ele fala até hoje, né? E os corintianos falam tudo. Não foi ele que caiu, ele assumiu o time ali nas últimas rodadas, mas não foi ele que caiu. Como se ele não tivesse vindo já ali com a história no clube há muito tempo, né, cara? Essa história toda. Né? É sempre o culpado, é só o cara que tá lá em cima. Os outros que estão ali em volta dele não quer culpado. Então ele nunca assumiu que ele caiu junto com o clube, né? E agora, se ele entregar o clube caindo, ele vai falar que não foi ele que caiu. Pode anotar aí, hoje é dia 1/10, pode anotar aí que ele vai fazer isso. Ele vai falar que não foi eu que caiu. Eu entreguei o clube em dezembro, o Corinthians estava em 17º, mas ainda tinha chance de se recuperar. O Leco vai falar a mesma coisa, cara. Eles são todos iguais, essa porra aí. Senhores, em alguns comentários... Deixa só para terminar meu raciocínio, que pese a pandemia, nós já estamos aí em outubro, e até agora o Corinthians não tem um time titular. Eu não estou falando de um time bom, eu não estou falando de um time meramente bom, eu estou falando de um time titular. O Corinthians não tem um time titular. Porque assim, qual que é a tática do Corinthians? Chega no treino, se é que tem treino, joga os coletes para cima, os 11 coletes, e vê quem pega. Esses vão ser os titulares. Porque assim, não tem treino tático, não tem nada disso, cara. Deus dará. E ele fica fazendo experimentos. Bom, eu vou contra o Bahia, eu vou colocar os 2 moleques para ver o que acontece. Deu bom. Então o que eu vou fazer no jogo seguinte? Eu tiro os moleques. Agora contra o Sport, eu vou lançar o Ramiro.
Vou ver o que acontece, o Ramiro com o Cantígio. Ah, não deu. Então agora contra o Sport, eu lanço o Cantígio com o Rony e tiro o Xavier. E ver o que acontece. Aí, final de semana, vai ser o Bragantino, ele vai ver que não deu, aí o que ele vai fazer? Ele tira Cantígio, tira Rony e vai lançar Xavier com Gabriel. Eu só estou falando desses nomes aqui para mero exemplo, você pode colocar isso para os 11. Então assim, ele parece um alquimista. Tá parecendo um alquimista, ele quer achar a escalação. Então assim, não é uma escalação que é desenhada num treinamento tático, numa escolha de, até que seja de nomes que ele prefere. Não é isso que acontece. Ele está tentando jogar tudo no baú no negócio de poção lá da bruxa e ver o que sai de lá. O caldeirão da bruxa e ver o que sai. É isso. Cara, o que explica ele ter tirado o Xavier do time? O jogo que o Xavier fez contra o Bahia e o jogo que o Xavier fez contra o Sport, mesmo com a derrota contra o Sport. O que explica ele ter tirado o Xavier do time? Para poupar, tem né? explicação. Pra preservar. Não? Não sei, tô tentando. Mano do céu. Mas, ó, fica tranquilo, porque assim... Tô tranquilo. Eu tô tranquilíssimo. Não, ó. Nos bastidores, não tem nada confirmado, mas nos bastidores sopra-se o nome do Dorival Júnior. E aí? Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Pelo menos alguma coisa tá me fazendo rir, cara. Puta merda. Meu Deus do céu. Você tá maluco? Tô sozinho nessa barca. O Dorival, ele tá virando aqueles técnicos tampão, né? Então, ele assumiu o São Paulo. Cara, é uma baita Ceni. falta de amor próprio, né, cara? É assim. É uma baita falta de amor próprio. O time XY tá caindo, vamos chamar o Dorival pra salvar. O Fluminense tá caindo, vamos chamar o Dorival pra salvar. O Corinthians tá caindo, vamos chamar o Dorival. Baita falta de amor próprio desse cara também, que eu vou te contar, né, cara? E é esse o cara que eles estão querendo... Cada contrato desse é 500 pau fora a multa, cara. Não é falta de amor próprio, velho. Não, beleza. Da parte financeira, ok. Mas se ele acha que ele é um baita profissional fazendo isso, então beleza. O Dorival é o tipo de cara que ele sabe da limitação dele, cara. E ele aceita vai saber da limitação dele lá no Ibis. Cara, aí a culpa não é dele, cara. Quem dá o cheque para ele é que é o culpado. Assim, ele quando assumiu o São Paulo, ele assumiu o São Paulo logo depois do Ceni, e aí gozado. Venderam todos os moleques lá que o Ceni tinha revelado, tal, David Neres e um monte de moleque lá, os caras venderam 5, 6 jogadores do Ceni. Aí o São Paulo ficou uma draga desgraçada, aí mandaram o Rogério embora, porque assim, né, a gente tem aqui em comum que não gosta de falar de imprensa e tal, aí teve uns caras aí que tem programa de rádio, de Abacuá, que ficam, o Dorival, porque o Dorival, babando o ovo pro Dorival. Aí, o Dorival e o Abel. Derrubaram esses caras tem um marqueteiro monstruoso. E aí esses caras, a torcida do São Paulo na época, comprou a ideia. Porra, você tem lá o maior ídolo da história do clube e você tem alguns caras da mídia de rádio aí falando Dorival. Aí a torcida vai lá, cara, puta, e compra a ideia desses caras. Derrubaram o Ceni, conseguiram derrubar o Ceni, e não estava fazendo um grande trabalho e tal, mas aí trouxeram o Dorival. E aí o São Paulo contratou 3, 4 jogadores pro cara. Porra, por que não deram 3, 4 jogadores na mão do Ceni? Aí quando ele começou, o time não caiu, porque não era time para cair, o São Paulo não era um time ruim para cair. No ano seguinte, amigo, quando ele teve que trabalhar dele, foi uma draga. O São Paulo não jogava nada. Aí aconteceu no Flamengo. Ninguém vai jogar com o Dorival, cara. Esquece. Flamengo, mesma situação que está o Corinthians hoje, o Flamengo ali tumultuado, ia trocar a presidência, o Bandeira de Melo ia sair, chamaram ele para apagar incêndio. Ele fez um bom trabalho, porque o time do Flamengo já estava extremamente forte naquela época. E a próxima presidência olhou e falou assim, amigão, você desculpa, a gente não quer você. Aí acabou indo no Atlético Paranaense, cara. O torcedor do Atlético Paranaense não suporta ele. O Dorival é um técnico fraco. Ele é um técnico fraco. Não, mas, Vini, você não quer torcedor que ama o cara... Só para segurar, só para não cair, só para evitar queda? Cara, assim, a atitude que esses jogadores, ou a falta de atitude, né? Você pode colocar do jeito que você quiser. Que esses jogadores estão mostrando dentro de campo, eu acho que você pode trazer o Klopp.
Assim, ó, o que aconteceu no Corinthians é que, assim, ó, nos últimos 10 anos, o Corinthians foi o clube no Brasil que mais ganhou títulos. Né? Disparado. Disparado. Ah, não sei se disparado, né? O Inter ganhou bastante também. Mas em termos de importância... Mas assim, então assim, o Corinthians, ele aprendeu a ganhar. O Mauro César fala muito isso, né? Que o Corinthians é um time acostumado, que se acostumou a ganhar, né? Ele vinha acostumado a ganhar. E esses jogadores, assim, o Corinthians, ele juntou ali um bando de jogadores perdedores, cara. É um bando de jogadores perdedores. Assim, se você pega o Luan, ele já vinha, de certa forma, encostado no Grêmio. Ele já não era mais titular absoluto do Grêmio. O Corinthians vai lá e salva o Grêmio. O Otero, ele não era titular absoluto do Atlético Mineiro. O Casares não era titular absoluto do Atlético Mineiro. Everaldo não era titular absoluto do Fluminense. O Ramiro no Grêmio, talvez. Mas também um jogador... Não era mais também. Bom, em resumo, assim, a conta não pode ficar só no Thiago Nunes, né? Quer dizer, teve não, é óbvio que não. O elenco também. É óbvio que não. Tá mais que claro que, assim, a culpa... É óbvio que não. Ele foi um baita de um bode expiatório, cara. Ele foi um baita de um bode expiatório. Cara, o Andrés, ele achou o culpado que ele precisava, cara. Cara, assim, a gente já comentou isso anteriormente. E peraí, Léo. Ô, Bino, o Corinthians, cara, pra você ver... Desculpa aí, Léo, só um minuto. Não, tranquilo. Bino, só pra você ter uma ideia de quão grave é esse negócio de administração para um clube, que assim, ó, eu vou falar um número pra você, se é que você não sabe, que assim, não é chutômetro e não é brincadeira. O Corinthians tem 26 jogadores do Corinthians emprestados em outros clubes, sendo que, não sabia do número. Se não todos, boa parte deles é o Corinthians que paga os salários. Ou pelo menos parte dos salários. Não existe caixa então, assim, no mundo cara, que dê conta disso daí, ontem mesmo, só para você ter uma ideia, 2 jogadores do Atlético Goianiense não puderam jogar porque eram do Corinthians. Nossa senhora. Não sabia dessa. Aí tem aquelas coisas também que no Brasil é lindo isso, né, cara? O jogador não serve para jogar no meu time, só que eu tenho medo que ele jogue contra mim. Então eu coloco uma cláusula que ele não pode jogar porque ele é jogador. Cara, é fantástico isso, cara. Não sei o que é pior, o clube que pede para colocar essa cláusula ou o clube que aceita, né? Porque se eu tô contratando teu jogador, você não quer mais, eu ia falar assim, ó, amigão, daqui. O que eu vejo do Corinthians, por exemplo, agora, foi aquela... A gente conversou disso falando do Flamengo, né? E acabou acontecendo com o Palmeiras também, da soberba, cara. Chegou um momento... O São Paulo lá atrás, chegou uma época que a ideia do Juvenal Juvencio era que o São Paulo fosse inteiro formado pelos jogadores da categoria de base, que o São Paulo não ia mais gastar dinheiro com ninguém. Isso não vai acontecer nunca. Não existe clube que faça isso. E o Corinthians teve uma época que o Andrés virou e fez assim, aqui no Corinthians, a camisa joga sozinho, amigão. Você pode colocar a camisa do Bayern de Munique no Luan, que ele não vai jogar, velho. Não vai jogar. Desculpa, esse negócio de, a camisa é mais pesada, é muito legal pra torcida, velho. Desculpa. Cara, ô Léo, e tem uma curiosidade que é assim, ó. Por que trazer o Dorival? Porque o Dorival gosta de jogar com a base. A torcida do Corinthians, ela é mestre em pegar o moleque da base, que tá lá há 2 jogos, se tanto no profissional, e acabar com a carreira do menino. Acabar com a carreira do menino. Porque uma das partidas ele não jogou tão bem, ou ele não fez o que deveria, ou porque de repente ele fez um gol contra. Né? Acabaram com a carreira, assim, não acabaram com a carreira, mas, assim, cara, pelo menos dentro do Corinthians, o Pedro Henrique, por exemplo, ele fez um gol contra o São Paulo, né? Acho que foi contra o São Paulo, né? Que o Pedro Henrique fez um gol contra, se não me engano. Acabaram com a carreira do cara dentro do clube. Quando ele voltou, cara, a torcida queria matar o Pedro Henrique. Tanto é que ele não ficou. Ele ficou poucos meses e voltou para o Atlético Paranaense. Então, assim,
É uma hipocrisia também essa parada, sabe? Da torcida ficar pedindo os 3 jogos que o cara... eles estão falando... É que eu esqueci o nome agora, mas eles estão falando de um atacante da base. Eu vou tentar... Eu trago o nome no próximo programa. Mas assim, o primeiro gol dentro da pequena área que o moleque de 18 anos perder, o moleque pode procurar outra profissão que futebol ele não joga mais. Só que estão enchendo o saco para colocar o moleque da base para jogar. Agora, rapaz, o Jô tem que ser banco, porque o Jô tá gordo, porque tem que ser o Bozelli. Se não é o Bozelli, tem que pôr o moleque da base, o moleque da base. O primeiro gol da marca do pênalti que ele perder, ele não entra mais no clube porque a torcida mata ele. Então, assim, cara, é uma hipocrisia, cara, que não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Cara, finalizando o assunto do Corinthians, eu tava olhando aqui os próximos jogos. Tem Santos, tem Flamengo, Atlético Paranaense. O próximo jogo contra o Bragantino já, dependendo do que acontecer. Pois é. O próximo é o Bragantino. Para você ver como é que tá a situação, nós estamos no primeiro terço do campeonato e nós já estamos falando em disputa direta. É isso aí, ó. Corinthians e Bragantino é disputa direta, amigão. Nós estamos no primeiro terço do campeonato e nós já estamos falando de jogo de 6 pontos. É nessa base que nós estamos. Não, se perder, assim, cara... Projeta isso que você falou... Joga mais que o Grêmio, tem 3 jogos a mais que o Goiás. Tudo bem que o Goiás, acho que não vai ser o Goiás que vai salvar o Corinthians. Mas assim, ó, projeta isso que você falou lá pro final do campeonato. Porque assim, se nós vamos pegar agora o Flamengo agora, o Inter agora, o Vasco agora, né? Tudo bem que lá no final do campeonato o Vasco não vai estar lá em cima, eu não acho que o Vasco vai estar lá em cima, mas enfim. Se você faz essa projeção, que o final do primeiro turno vai ser o final do segundo turno. Então assim, vou deixar aqui um pitaco histórico, como diria o outro. 2007, Corinthians e Vasco no Pacaembu. O Corinthians perde, se eu não me engano, de 1-0. No jogo seguinte, o Corinthians pega o Grêmio lá em Porto Alegre, que é o jogo que decreta o rebaixamento do Corinthians. Esse ano, o penúltimo jogo do Corinthians é o Vasco. O último jogo do Corinthians é em Porto Alegre, só que dessa vez é contra o Inter. Só queria deixar essa... É assim, né, cara? Se aquilo, a gente... parece brincadeira, mas uma coisa é o Goiás, o Bragantino, e até o Botafogo e o Vasco estão acostumados ali, a estar ali naquela zona, ficar na zona de rebaixamento ali e administrar isso. Para o Corinthians administrar isso, a hora que entrar na zona de rebaixamento e a torcida for lá no aeroporto, meu amigo, aí o negócio é diferente. Agora, mas assim, Léo, essa história também de torcida aí no aeroporto, esquece. Porque a torcida não aprende que isso não funciona. Isso não funciona. O protesto que eu posso fazer é esse aqui, é colocar a camisa do avesso, entendeu? Assim, se esse terror funcionasse, o Corinthians não teria caído em 2007, o Corinthians não teria saído de diversas Libertadores do jeito que saiu, e o Corinthians teria ganhado os últimos 4 jogos. Então, mas pelo menos os últimos 3 jogos. Teria ganhado do Bahia como ganhou, mas teria ganhado do Sport, teria ganhado ontem do Atlético Goianiense e estaria sobrando. Mas o meu ponto é exatamente esse. Pois é, eu sei que se hoje, que a torcida está teoricamente pacífica, o time está jogando mal, a hora que neguinho for no aeroporto, a tendência é piorar. Se entrar no Z4 e começar essa cobrança em cima, você não imagina que o Luan, o Ramiro, o Everaldo, eles vão, assim, sob pressão, reagir melhor. Pelo contrário, a tendência é que o futebol deles despenque e que chegue no final do ano, aí esteja o Rony, o Xavier e todo 5, 6 de um moleque da base ali comendo grama, e esses caras vão ficar com roda de rebaixado, enquanto o seu Luan vai estar lá, eu tô com dorzinha no joelho, ralei o joelho, não posso bater uma bala. Não, cara, olha como, assim, a história se repete e é punk, né, cara? Porque em 2007 foi exatamente isso. A zaga do Corinthians em 2007 o goleiro era o Felipe, que era novo, era um goleiro novo. Não vou entrar no mérito de bom ou ruim,
Mas a zaga era Betão O Felipe e Fábio. Ele não era mau goleiro, não, cara. Não. É isso que eu tô falando. Eu não tô entrando no mérito de jogadores bons e ruins. Eu tô falando de idade. Ele não pulava em pênalti batido pelo Flamengo, mas ele era bom. Mas você sabe, essa história é mal contada, né? Essa história você fica pro próximo programa. Essa história é mal contada. Termina o time do Corinthians aí. Eu não tô entrando no mérito do jogador bom e ruim. Eu tô entrando no mérito do que você deu, que a salvação, entre aspas, fica pros moleques. Então, assim, o Felipe era um goleiro novo, a zaga do Corinthians era Betão e Fábio Ferreira, que eram 2 caras da base. O meio de campo era Dinel, eu não vou lembrar de todos, mas o meio de campo era de Nelson, que era um moleque novo que tinha vindo, se eu não me engano, do Guarani, né? Lulinha, que era da base, o Jô, que era da base. Então, assim, cara, a gente já viu isso e não funciona, não dá para jogar a responsabilidade nas costas dos moleques. Isso aí é besteira. É besteira, porque você não vai salvar o clube e você vai perder os jogadores. Porque eles não se salvam depois, cara. São jogadores que você perde. Salvo exceções, como o Jô, por exemplo, que tá aí até hoje e tal, não sei o quê. O que aconteceu com o Lulinho? Todo mundo sabe o que aconteceu com o Lulinho, ou o que não aconteceu com o Lulinho. O Dinelson, todo mundo sabe o que não aconteceu com o Dinelson. O Betão, depois que aconteceu o que aconteceu, ele ficou aí rodando por Avaí, tal, não sei o quê. Agora ele tá fora, tá bem lá fora, tal, mas demorou. Ainda. Joga a Série B no Avaí. Ele voltou pro Avaí? Não me lembro. Fábio Ferreira ficou rodando também um monte de clubes menores aí. Então, assim, cara, é muita injustiça com os jogadores de base você querer jogar essa bucha na mão dos jogadores de base, cara. Tá certo. Em programas passados, Léo, você que chorou bastante, diante de toda essa reflexão aí do Vini, eu acho que você tem que rever, né? E assim, ficar feliz com o que você tem, porque a situação do Corinthians é realmente complicadíssima. Eu acho o São Paulo acabou de ser humilhado na Libertadores e o sofrimento do rival não faz eu melhorar em nada. Mas eu tava fazendo uma pergunta para você, se você acha que o São Paulo vai chegar na zona da Libertadores. E eu tô fazendo a pergunta pro Vini, se acha que vai sair da zona do... Se vai... Mas é por conta da pontuação de hoje, cara. E assim, o São Paulo só não tá na mesma situação do Corinthians porque o São Paulo ainda conseguiu jogos dentro de casa, jogou mal com o Fortaleza e ganhou... Empatou com o Red Bull perdendo 2 pênaltis, mas em termos de futebol apresentado, o nível é parecidíssimo. Eu acho que o São Paulo conseguiu uma pontuação que é até mentirosa no Brasileiro, isso dá um pouco mais de alívio. Eu vou esperar mais uns 5, 6 jogos para ver como vai ficar. Mas a situação do Corinthians hoje, em termos de ponto, ela é desesperadora mesmo. Bom, não tem muito o que fazer. O cara quer falar mais da Embinó. Ele tá engasgado. Mas não dá, sabe por quê? Não, cara, é que assim, que não comece esse discurso de que ainda falta muito campeonato. Isso daí. Aí tá lá na rodada 38 e ainda falta muito campeonato. O Cruzeiro ano passado, cara. Puta, ele falou isso o campeonato inteiro. Faltando numa rodada, os caras falaram assim, não, mas ainda tem um jogo. Vamos lá. Se não, assim, vai ter que jogar com a calculadora. Porque elenco a gente já sabe que, falando do Corinthians, né, especificamente, elenco já sabe que não tem muito o que esperar, técnico também é uma incógnita, então assim, mesmo que venha um técnico novo aí, não vai ter tempo e nem ferramenta, né, para trabalhar, enfim, vai ter que jogar com a calculadora no final de cada jogo ali, tem que fazer conta, bicho, porque tá difícil. Mas enfim, paciência, não tem jeito, vamos esperar o melhor aí do nosso alvinegro Vini, tá bom? Eu espero ele falar alguma coisa, mas não fala nada, não fala, senão você vai explodir. É o seguinte, vamos encerrando 45 minutos, mais este episódio, que deveria ser um Drops, né? Mas enfim. Nossa, é muito desabafo, dos dois lados. Tinha tanta coisa para reclamar que virou um programa completo. Mas não vamos aqui deixar de agradecer aos nossos fortalecedores. Falando em fortalecer, por favor, lá no YouTube, já falei, manda o link para sua cunhada, para seu cunhado, para seu primo, aquele primo chato,
Fala, ô, curte aí, sabe? Não tem mais aquele cara que fica mandando bom dia todo dia no grupo da família. Manda lá, ó, no YouTube, programa 45 minutos. Certo? Fala para ir lá no YouTube, programa 45 minutos, clica, se inscreve, clica lá no sininho para ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui, certo? Aliás, e vai lá e comenta sobre o seu time do coração, para a gente poder, né, saber que assuntos que a gente traz aqui, sobre quais times. Então vai lá no YouTube, programa 45 minutos, diz lá qual é o seu programa, qual é o seu time do coração, que a gente traz, né, as informações do seu clube aqui no próximo programa. Agradecendo a Delicatas Baby, aqui você encontrará os produtos mais lindos e de qualidade para o seu bebê, com envio para todo o Brasil, hein? Então vai lá no Instagram, @delicatas com K, @delicatas.baby. Loja Timão, Minha Vida, representante oficial da loja Shop Timão, produtos 100% oficiais, hein? Aqui não tem... A coisa tá tão feia pro Corinthians que o cara engasga até no merchan do Corinthians. Cara, eu vejo o Timão, o negócio dá até, sabe? Olha... Poxa, mas, ó, assim, cara... vai lá, tudo bem que você... Ó, não vai... Você compra a camisa, igual o Vini, tá aí, ó, vai lá, compra a camisa, produtos 100% oficiais, e usa ao contrário, como protesto, olha aí, ó, é uma ideia. Vai lá, compra a camisa e põe ela ao contrário pra protestar, tá vendo? Melhor do que bater em jogador no aeroporto. Melhor do que no CT. Bater, né, velho? Vai lá no Instagram, @loja Timão Minha Vida, Timão é Timal, sem acento, @loja Timão Minha Vida. E pra vocês dois eu vou indicar RC Equilíbrio Energético, produtos esotéricos e equilíbrio energético. Eu só tô aqui por conta do tratamento. Aí, ó. Senão Então vai lá, você também, você São Paulino e corintiano, lá no Instagram, @RC Equilíbrio Energético. Desconto de 15% pro Vinícius depois do programa hoje. Vou dar cupom de desconto pros dois. Falando em cupom de desconto, também temos a Shelby Garage. E temos ainda vários cupons aqui de desconto de 15% em qualquer serviço na Shelby Garage. Você que é amante do futebol, ama também o seu veículo. Então vai lá no Instagram, @Shelby Garage _ Shelby como a marca do carro, hein? Shelby, SHBY, Shelby Garage _ vai lá no Instagram, dá uma olhada nos serviços que eles oferecem e vai faturar um cupom de 15% de desconto se disser que ouviu no programa 45 minutos. Certo, senhores? Mais alguém quer chorar? Não, né? É isso. De choro por hora, é isso aí. Vamos nessa. Ô, vai logo aí que eu tô parecendo pneu de chuva. Eu tô aqui, ó, buscando um molhado pra ver se dá uma refrescada. Ai, mano, eu não tô aguentando aqui, você não tem ar-condicionado aqui não. Tô pisando fora aqui, ó, pra ver se dá aquela amenizada.